Prontinho, prontinho, prontinho. Bom dia, nono ano. Agora estamos, sim, ao vivo, tá? Falar que tá em live, né? A gente sabe que é uma forma inglesa aí de dizer, mas eu prefiro falar que nós estamos ao vivo. Por quê? Porque a nossa live aqui tá acontecendo pro nono ano, agora 9 da manhã, do dia 21, véspera de aniversário de Linhares. Não temos mais Expo Linhares, acabou, mas ainda é comemorado, né? Esse período aí de colonização, de domínio português sobre os povos indígenas aqui em Linhares. Mas a questão, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre fechar esse assunto de Guerra Fria para dar margem para a gente falar de populismo e ditadura nas próximas aulas do capítulo 9. Vocês já vão receber as orientações semana que vem. Hoje, vou fazer questões. Então, quem for faltar essa aula vai ficar sem ponto, porque foi avisado que eu ia fazer essas atividades. Então, um ponto será direcionado para as questões da página 57, 58, 67 e 68. Enquanto vocês vão se organizando, deixando tudo certinho, eu vou passar as orientações do trabalho. Esses trabalhos eu já coloquei ali. Primeiro foi a dupla, agora foi o tema. Até no final da tarde de hoje eu vou colocar ali o cronograma de apresentações. Quer dizer que na semana que vem, na terça-feira, podemos iniciar a apresentação? O que vocês acham, pessoal? Querem iniciar na terça ou na sexta? Vocês escolhem. Porque se for na terça, tem que ser bem apresentado, com imagem, uma discussão bacana com a dupla, para poder pontuar o que está sendo lido no livro que eu indiquei lá para vocês, dos dicionários de conceito histórico. Professor? Sim, Ana. Na minha opinião, acho melhor sexta-feira, que a gente vai ter mais tempo para estar organizando. Acho. Isso, eu também concordo. Então, todos votam para iniciar na sexta? Se alguém quiser falar, não, professor, eu quero na terça. Mas o critério de avaliação vai ser tão rigoroso como para sexta e para terça. Então, deixa para sexta mesmo, que a gente tem mais tempo. Ótimo, porque a leitura ali vai ser bem puxada. Então, o que eu vou querer na apresentação? Vídeo ligado. Porque se não ligar o vídeo, é menos 0,5. Pode até apresentar com o vídeo ligado, mas não vai chegar a 3,5 sua nota. Vai chegar no máximo 3, porque perde 0,5 do vídeo. Ah, professor, que isso e aquilo. Não quero saber. É 0,5. Outra questão. A dupla pode um apresentar pelo outro? Poder até pode, mas a dupla será penalizada. Eu quero um debate envolvendo a dupla. Ok? Professor, eu posso compartilhar a tela? Deve. Caso não tenha visto, o tio gravou um vídeo como ensinar a compartilhar a tela, mas até mostro para vocês de novo. Tá lá no canal do tio. Caso não saiba compartilhar a tela, eu vou perguntar, para que, professor, eu vou compartilhar a tela? Para mostrar imagens, texto. O que não é legal? Chegar aqui e ficar lendo o que você pesquisou, a outra dupla lê e ficar assim, ó, aquelas palavras vagas. Tem que ter uma discussão, tá ok? Então será a seguinte forma, 3,5 para a dupla e 1 ponto para os demais. Então vai envolver no fechamento desse trabalho todo, vai ser 4,5. 3,5 para aqueles que participaram e 1 no final vai fechar por aqueles alunos que se envolveram no debate, que participou, que questionou, ok? Então, dessa forma. Vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai... fecha os olhos aí, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Vamos lá. Esse é o nosso livro, que eu mandei lá para o grupo de vocês, é o Dicionário de Conceitos Históricos. Era um livro muito usado na faculdade. Faculdade não, né? Que é universidade. Na universidade era muito usado. A gente sofria, tá, pessoal? Eu passei um conceito, a gente tinha que ler 5 em um final de semana, mas dava jeito. Só que no nosso era lá de outra forma de avaliar. Mas não tem problema, não vou fazer igual, não sou louco. Então vou passar de um jeito a ser compreendido dentro do nono ano, que vai dar pra gente desenvolver. É um dicionário, uma cartilha de história, muito necessária. E se vocês prestarem atenção, vocês não precisam ficar presos só no tema de vocês. Vocês podem ler à vontade aqui, porque isso aqui é um PDF. A não ser que vocês deletem, mas está aí. Percebam que eu tenho aqui desde absolutismo. Claro, esse absolutismo é lá para o 7º ano, para o 8º. Tem a aculturação, é o que aconteceu com os povos indígenas. Antiguidade, como que a gente entende quem determinou o que é antiguidade, o pensamento histórico, várias formas.
Da ditadura, vocês observaram aqui, por exemplo, vai estar na página 105. Aí eu vou jogar, por exemplo, a ditadura, que é um tema aí que é das apresentações. Então você vai direto lá, deixa eu fechar aqui para poder jogar lá para cima. Deixa eu ver se consigo jogar na página. Vou jogar na página... Ah, não vai dar, não. Vamos lá, vamos descer. Então, como que eu vou encontrar, professor? O que eu vou fazer? O que eu preciso aqui? Deixa eu descer aqui rapidinho. C... D. Tá aqui. 105, né? Página 95. Professor que não deixa lá prontinho logo, né? Para nós. 113. Pulei. Rapidão, já vai. Ditadura. Tá aqui, pessoal. Por exemplo, o grupo que for ler, vai apresentar a ditadura, claro que seria muito bacana, pelo menos, realizar uma leitura sobre isso. Ah, professor, eu quero jogar no Wikipédia. Eu acredito que você não vai conseguir as mesmas informações deste livro, tá? Com trabalho acadêmico, com citações, ó, se vocês vão perceber. Existem as sugestões de leitura, que eles vão te indicar um entendimento melhor. Então, no Wikipédia, qualquer um participa, e tanto pode existir falhas. Então, você vai ler o entendimento, ó. A América Latina, desde a sua formação, aí vai contar, vai contextualizar uma história. É uma leitura bem agarrada, é uma leitura difícil. Vai ter um debate histórico, vai apresentar um debate entre outros. Ó, vai falar lá de Robespierre, da Revolução Francesa. Vai jogar o entendimento de ditadura, como que surgiu, como que foi aplicado na América Latina. Aqui, ó, falando da União Soviética, de Stalin. Então vai ter uma discussão muito ampla. E as sugestões de leitura. Lógico, você não precisa ficar agarrado nessas sugestões de leitura. Mas pelo menos tem que haver um entendimento básico do que está sendo dito sobre ditadura aqui. Ok? Serve o mesmo para feminismo, para golpe de Estado. Então, dentro dessas discussões, o conceito está aqui inserido. Tá ok? Então, essa apresentação... Opa! Essa apresentação está aqui. Essa apresentação vai envolver o quê, professor? O que vai envolver? Como eu acabei de dizer, a originalidade na forma de apresentar, de explanar as ideias e de usar o recorte ali que é o livro. Alguma pergunta, pessoal, para eu poder dar a dianteira aqui, para a gente não ficar preso? Nono? Pode continuar. Alguma pergunta sobre o trabalho ou não? Não. Ok, pessoal, aí não, né? Então vamos lá, vamos para as questões. Quero questões. Se não tem pergunta, show. Página 57. Vamos lá, que eu vou escolher uma pessoa. Vou escolher o Metal. Metal, meu amigo. Como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Tô bem, sim. Nosso Vascão tá lá, líder e firme, hein? É cano. Vamos lá, Metal, a pergunta é direta e reta. Página 57, eu tenho uma pergunta aqui, ó, objetiva, dizendo o seguinte. Sobre a doutrina Truman, né? Analise a alternativa correta. Eu tenho 5 opções. Eu tenho, então, o que ela defendia, o que ela quis dizer? Ela defendia, ela conferia, ela defendia o quê? Qual que é a opção correta que eu tenho aqui da primeira questão da página 57? Metal. Tem que chutar, tá? Que eu não tô lembrando, não. O senhor não fez? Acho... Não, essa não. Ô, Thiago, peraí, mas... tem uma pergunta pra fazer, rapidão. Passa. Na aula passada, você fez um monte de pergunta também, a gente respondeu. Você falou que nessa Sim. aula, quem tinha respondido não precisaria responder nessa. É bom participar. É bom participar. Querendo se esquivar, né, dona Maria? Pode bom. Participar. Aliás. Metal, ó, já foi o tempo, hein, Metal? A Maria já te deu um fôlego aí. Vamos lá, qual que o senhor responde? Vai o próximo. O próximo nada. É o senhor. Boa. Vamos lá. Quer dizer que a doutrina Truman defendia o direito de resistir ao imperialismo estadunidense? Não, tô gastando. Foi errado. Ai, que bom, que eu tava sentindo já uma dor aqui na coluna. Nossa. É qual que o senhor marcou aqui? Ah, Thiago, vai ser, não. Ô, Meto, o senhor não fez essas atividades?
Ah, um eu não fiz ontem, acabei de falar. Você fez o 2? Cadê? Fiz. Ótimo. Então calma, vou te perguntar da 2. Ó, essa pergunta do Meta eu vou passar. Vou passar para Isabela, que a Isabela tá precisando de nota. Quem tá precisando de nota, Thiago? Na aula passada eu respondi, mas não, eu coloquei D. Isso! Show de bola! Qual que é? Conferia, presta atenção, Metal, marca aí, hein? Conferia aos Estados Unidos o direito de fornecer ajuda militar e econômica a qualquer país ameaçado pelo socialismo. Truman, Estados Unidos. Então, quem é rival? Quem é rival dos Estados Unidos? Quem é concorrência aí do capitalismo? Se não os comunistas, né? Os socialistas aí da União Soviética. Então, a primeira opção, Isabela, show. Vou até marcar aqui. Isabela levou pontinho. Ok. Meto, ó, tá devendo, hein? Vou lá para Ana Beatriz. Ah, não. A 2 o Meto falou que fez. Eu vou dar a palavra ao Meto, tá, Meto? Presta atenção, Meto. É do Truman. Tá bom. Tem até a vida do Jim Carrey, que ele fez um filme chamado A Vida de Truman. Não sei se vocês já escutaram falar. É uma crítica à questão de reality shows. Maravilhoso aquele filme. Nossa, é um dos filmes drama que o Jim Carrey fez, que, ó, é de bater palmas. Lógico, falar de Truman aqui, a gente não vai ficar falando da vida de Truman, desse filme maravilhoso aí, de drama. Deixa eu fechar meu WhatsApp. Então nós vamos falar desse presidente aí que fez várias contribuições, principalmente nesse período de turbulência. Um dos programas da doutrina Truman era o Plano Marshall. Em que consistia esse plano, Meto? Fala pra mim. O que é isso? Pode falar? Pode, por favor. Tá. O plano Marshall consiste em uma ajuda financeira para reconstrução de países europeus devastados pela guerra, porém só era destinado aos aliados ideologicamente aos Estados Unidos. E aí, pessoal, está certo ou está errado essa resposta do Meto? Guilherme, o Meto está certo ou errado? Só que tá certo logo. Tá certo, Thiago. Fala que o senhor não escutou, né, Guilherme? Que é melhor? Tá certo. Ótimo. Meto, correto. Essa resposta está correta. Lembrando aquela imagem que nós mostramos na aula passada, do Plano Mesh, um Comic Con também, né? Com a ideia de ideologia. A gente escutou muito essa palavra nos anos passados, né? 2018. Ideologia. Alinhado a quem aqui? Então, nós temos 2 blocos políticos econômicos. Socialista, comunista e capitalismo. Então, Estados Unidos defende um e comunismo defende outro. Claro que... Oi, Beto. Tá correto. A resposta está corretíssima. Muito bom. Só para lembrar, vou querer o ponto. Como é que é? Eu vou querer o ponto. Vou pensar. Tem mais perguntas? Tá achando que é só umazinha e levou o ponto? Tá fácil assim, hein? Vamos lá, 3. Minha parte já fiz. Não fez nada, tem mais pergunta. Cadê o Antônio? O Antônio vai ficar sem ponto, hein? Vamos lá, chegou a vez da Luna. Luna, bom dia, minha amiga. Deve estar dormindo. Pode acordar, 9 horas. Luna, bom dia. Tudo certo com a senhora? Tudo. Presta atenção, Luna. Na terceira pergunta, eu tenho 3 alternativas corretas. 3 alternativas corretas. Para você acertar essa pergunta, você tem que acertar essas 3 alternativas corretas. Pode ser? Eu sou São 3, ó. É correto afirmar que... Vou te fazer a pergunta, hein? Presta atenção, Luna. Então, eu vou perguntar A, B, C, D e E. Você vai falar se é verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ok? Então, a primeira pergunta é... Era um projeto capaz de auxiliar economicamente os países sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estou falando da Comic Con, hein? Não Plano Marshall, não. Era um projeto para auxiliar economicamente
Então quer dizer que essa daqui está falando que é ao contrário da doutrina do Plano Marshall. É verdadeiro e falso essa? A. Verdadeira. Verdadeiríssimo! Muito bom, Luna. Vou para B, tá? B. Seu objetivo era evitar que países em dificuldades financeiras se aliassem, presta atenção, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Verdadeiro ou falso essa? Quer dizer Acho que... que... Acha que... Eu acho que falso. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tiago, eu também acho que é falso. Mais alguém concorda com a Isabela e com a Luna? Eu também Vocês acho estão que é falso. certas, vocês estão certas. É isso mesmo, essa é falsa. Como assim? Se é para ajudar aos aliados da União Soviética, como que eu vou afirmar que vai ir contra a União Soviética? Claro que é falso, saber. Vamos para C então, Luna. Foi um projeto criado em 1949 e contava com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e países aliados do leste europeu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bom. Show. Vamos para D. Tinha a preocupação de evitar que os países fossem atraídos pelo bloco capitalista. Verdadeiro ou falso? Sei não, acho que é falso. Lê a pergunta, Luna. A letra D? Lê a letra D? É. Tinha a preocupação de evitar que os países fossem atraídos pelo bloco capitalista. Nós estamos falando de qual plano? Marshall ou Comecon? Comecon. E a Comecon é dos Estados Unidos ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Soviética. Se é soviética, lá é comunismo ou é capitalismo? Comunismo. Comunismo. E olha o que tá falando aqui, ó. Tinha preocupação de Verdadeira, evitar. verdadeira. Ah. Tá certo. Tá vendo? O tio ainda é um anjo, né? Que ajuda. Ok, então, se são 3 corretas, a E vai ser o quê? Verdadeira ou falsa? Falciane, porque era um projeto capaz de ampliar a área de influência dos Estados Unidos na Europa? Claro que não, né? Tá louco? Então, ok, Luna, show de bola. Agora é hora da 4. A Anota 4 eu aí tenho aí, meu ó. ponto. Já tá marcado aqui, ó. Luna, Metel, lá em cima. Tá bom. E a Isabela. Cadê a Ana Beatriz? Tô aqui, Thiago. Isso é uma injustiça, porque terça-feira você falou que eu, Isabela e Maria Eduarda não ia participar mais. Ai, meu Deus. Bora lá, bora lá. A 4 é fácil, Ana. A 4 você vai tirar de letra. Aham, com certeza. Ó, assinale as afirmações a seguir sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Olha, eu lembro que em 90 só se falava disso. Pacto de Varsóvia, OTAN, Pacto de Varsóvia. Hoje a gente só fala de pandemia. Mas na década de 90 era só Varsóvia e OTAN. Mas vamos lá, vamos ver se a gente vai relembrar essa discussão. Presta atenção. Claro que isso tá envolvendo a Guerra Fria em si, né? Mas olha lá, eu tenho 3 alternativas. 1, 2 e 3. Então eu tenho aqui algumas alternativas verdadeiras e falsas. Ó, assinale as afirmativas a seguir sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A primeira é: tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia tinham o objetivo de oferecer ajuda mútua aos seus membros contra possíveis ataques de blocos inimigos. Ok? Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia contavam com exércitos equipados com diversos armamentos, como tanques, aviões e submarinos. E a 3. Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia estavam, presta atenção, abertos a negociações de paz com o bloco inimigo. E aí? Quais dessas afirmações são corretas? Thiago, eu não sei se está certo, mas eu coloquei a primeira e a segunda.
Pessoal, joinha ou bater palma? Tá certo ou tá errado? Joinha e bater palma, não é mesmo? Sim. Não. Qual que eu marco? Eu acho que tá certo. Acho. Marca aí, Metal. Marca pra nós. Isabela, marca aí, joga na tela. Essa eu quero ver todos. Guilherme falou que não. Luna falou que sim. Isabela falou que sim. Quem mais? Tá faltando Ana Beatriz, não. Tá faltando a Maria Eduarda e Meto. Meto falou que sim também. Maria Eduarda. Mas eu já falei que eu também acho que tá certo. Então, tá certo. É a 1 e a 2. Como eu falei, eu dei a resposta antes, não foi? Se eu falei que em 90 ainda se falava, quer dizer que ficou um bom período sendo rivais, né? Como que vai falar em paz? Se falasse em paz, não ia ter essa Guerra Fria, ué? Que negócio é esse? Certíssimo, Ana. Boa analogia aí. Então, tivemos a nossa corrida armamentista? Tivemos. Quer dizer, Anota meu ponto aí, hein, Thiago? já está anotado, ó. Ana Beatriz. Então, se eu tenho aqui essa corrida armamentista, significa vamos se equipar. Vamos mostrar que nós estamos com poder de destruição mais forte. Vamos mostrar para os Estados Unidos que nosso poder é mais forte. Vamos mostrar para o URSS que nós somos mais fortes. Então, é se armar, equipar, muito rápido, muito veloz. E essa corrida armamentista vai tornando essa Guerra Fria ainda mais perigosa. Muito perigosa, na verdade. Porque essa Terceira Guerra Mundial, caso ocorra, ninguém consegue ter noção como ela seria. Como o próprio Einstein disse, a Terceira Guerra eu não tenho a mínima ideia de como pode ser. Mas eu só digo uma coisa. Ela vai ser tão destrutiva, que a nossa quarta guerra vai ser a base de pau e pedra. Porque não vai sobrar nada. Não vai sobrar templo, não vai sobrar escola, não vai sobrar igreja, não vai sobrar hospital, não vai sobrar nada. Porque o poder de destruição vai ser tão forte que vai arrasar com o planeta. É possível, professor? É. Se só os Estados Unidos usassem todo o seu armamento bélico durante a Guerra Fria, ele conseguiria destruir o planeta 29 vezes. Destruir. 29 vezes, só os Estados Unidos. A União Soviética vai testar uma bomba atômica na década de 50, que o poder de destruição dela, da bomba atômica, é 10 vezes mais. Vixe, bem mais. Tem até imagem desses testes, pessoal. O poder de destruição é aniquilador. Então eles começaram a perceber que não era algo mais pequeno, não era algo que você brincava ali, né? Como pode dizer, brincar de Free Fire. Não era bem isso mais. Aqui nós estamos falando de uma evolução tão forte que a disputa não ficou restrita simplesmente na corrida armamentista, mas também numa corrida espacial. Quem chegasse na Lua tinha mais poder. E a questão da Lua era vista não só como simplesmente chegar na Lua. Imagina você lançar um míssil da Lua. Então a Lua era usada como uma base militar, tanto para a União Soviética como para os Estados Unidos. Nessa comparação, eu peço para vocês analisarem essa corrida para a Lua não como uma corrida para a Lua. Mas eu quero que vocês voltem lá para o 7º ano, quando nós estudamos as grandes navegações. Aquela dificuldade de Portugal sair da Europa para poder chegar, cruzar esse Oceano Atlântico. Aquela dificuldade, o tempo percorrido, daqueles 8, 9 meses, da demora, da dificuldade, das doenças que vão aparecendo por conta da falta de vitamina C, da vitamina D. Então, o que acontecia no corpo? Meio que deformava, ficava sem minerais no corpo, que o corpo ia apodrecendo. Então, esse processo de grandes navegações, da expansão marítima, eu posso comparar à corrida espacial. Por quê? Lembre que nas grandes navegações, houve uma disputa entre Espanha e Portugal, que ficou mais... Essa discussão não foi tão polêmica, porque quem tomou partido foi a Igreja Católica, que entendeu que tanto o reino de Portugal como da Espanha eram católicos, então
não tinha problema. Aí dividiram a terra para um e para o outro. Lógico que a França, a Inglaterra não gostaram nada disso. A questão é, quando a gente analisa essa corrida espacial, ela está acontecendo não com a Espanha e Portugal, mas com a União Soviética e os Estados Unidos. Lembra que a Primeira Guerra Mundial, ela envolveu as colônias aonde? O neocolonialismo, a partilha africana. Por conta de territórios, aconteceu a Primeira Guerra. Era a Alemanha disputando, a França disputando, a Inglaterra disputando. Então, essa disputa territorial acirrou na Primeira Guerra. Agora, a Lua, querendo ou não, é um território. Quando a gente olha aquele símbolo, simplesmente colocar uma bandeira na Lua, não significa que, ó, é uma bandeira. Qual o significado disso? O significado significa, essa parte pertence aos Estados Unidos. Ah, mas hoje tem a China. Hoje tem a União Soviética. Tem Israel, tem Iraque, tem... Ah, perdão, estava achando a palavra. A Índia. E aí, é dos Estados Unidos? E quando chegar a China, qual vai ser o pedaço da China? Então a gente entende, querendo ou não, essa disputa pela corrida para chegar à Lua, para formar uma base. Porque se eu tenho uma base na Lua, para lançar um foguete para ir para um outro planeta, para explorar um outro planeta, se torna mais fácil. Aí, lógico que a gente vai escutar aquelas pessoas que vão dizer assim, ah, professor, mas isso está tão longe. Aí, esse pensamento é o mesmo que a gente vai entender lá em 1500. Quando um europeu saía lá da Europa para ir lá para a América. Lógico que tinha habitantes, muitos camponeses, artesãos, que pensavam da mesma forma. Ah, para quem ir na América, vão ficar aqui na Europa. A gente nunca vai chegar na América. Que lugar é? Tanto que era considerado um outro mundo. Que a Europa foi chamada de Velho Mundo e a América um Novo Mundo. Então, é possível? Claro que é. Cada vez mais a gente observa a ciência aí, ó, ganhando muito. Então, quando a gente estudava Guerra Fria, essa corrida espacial, isso eu digo há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, talvez até 50 anos, era entendido de uma outra forma. Porque existia um bloqueio de se acreditar que haveria uma corrida espacial. E cada vez mais a gente observa que está se tornando possível e viável. Por vários motivos. Por falta de recursos na Terra. Talvez a gente encontre os recursos necessários em outro planeta, em uma outra circunstância. Então quais serão esses países que chegarão lá primeiro? E quando chegar, como vai ser essa distribuição desses territórios? E é aí que entra. Então você vai perceber que a história ela não é linear, ela é cíclica. Ela vai se repetindo de uma forma ou de outra. Lógico, tem acontecimentos novos. Mas a gente observa que essa corrida espacial que vocês observam aqui na página 59, ela vai dialogar e muito com os acontecimentos atuais. Para quem não gosta, pessoal, de observar tanto as corridas SpaceX, da NASA, é maravilhoso. Sigam no YouTube, sempre eles colocam vídeo lá da Espaço. Vocês podem observar também a estação espacial pelo Google Maps. É show de bola. E vocês podem observar outros planetas, os exoplanetas, né? Que são planetas habitáveis. Ok, não vou entrar nessa aula aí não, senão a gente fica aí, porque eu adoro. Então, não vou ficar muito nisso não. Temos também na página 60 essa tão falada divisão da Alemanha. Porque a ideia é qual? Que dentro da Alemanha não exista mais um governante. Porque para os Estados Unidos e para a União Soviética, só tem meio louco lá na Alemanha. Então o que eles pensam? Não deixa esses caras governar não, senão eles vão criar outra guerra. Segura aí as ondas. Então tanto os Estados Unidos como a União Soviética, a Inglaterra e a França, elas vão dividir esse território por interesses territoriais. Eles vão buscar na Alemanha aqui carvão, petróleo, as riquezas que pode fornecer. Até ela se reerguer lá para a década de 80 para 90. Então a Alemanha, por enquanto, vai ser um território dominado por esses países. Ok? Vai haver uma divisão
por conta dos países que venceram a Segunda Guerra. Tá ok? Então eu tenho uma Alemanha voltada para o capitalismo e uma Alemanha voltada para o comunismo. E para dividir essa Alemanha, o que é que nós vamos erguer? O que é que eu vou erguer aqui nessa Alemanha? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Guilherme. Guilherme, o que é erguido na Alemanha? Para poder marcar essa divisão. Thiago, Pergunta fácil. eu nem me lembro mais da. Ai. Vou Eu posso perguntar... responder? Você vai me dar o ponto? Maria, essa tá fácil demais. O Muro de Berlim. O Muro de Berlim. Ô, Vai, meu- Guilherme, Ah, Thiago, eu tô muito esquecido. um dos dois símbolos do fim do capitalismo é a queda da União Soviética e a derrubada do Muro de Berlim. Quer dizer, primeiro é o Muro de Berlim, depois a queda da União Soviética. Mas Então foi esse nessa. muro, Eu ia esse perguntar se foi depois da Primeira ou da Segunda Guerra. é depois da Segunda Foi. Guerra. Esse Muro de Berlim ele é simbólico, que ele está dividindo, ele está separando. Existem muitas frases dessas que a gente escuta em brigas de família, claro, que existem pessoas que, ao invés de criarem pontes, elas fazem o quê? Elas erguem muros. Essa é uma metáfora, né? Hoje o tio tá bem poético. Essa é uma metáfora para a gente mostrar essa divisão. Lógico. Professor, havia diferença de um alemão para o outro? Claro que não. Mas como a gente consegue dividir uma sociedade? O Brasil hoje ele é dividido. Existe um muro que divide o Brasil? Existe. É um muro invisível. Mas que existe essa divisão, existe. Só não vê quem não quer enxergar. Tá ok? Existe essa divisão no mundo? Existem vários mundos, vários muros. A gente ergue um muro para poder não conversar com uma pessoa que é diferente, que não é igual, que não pensa igual. Muitas vezes a gente acaba se isolando. É tanto muro que a gente ergue que daqui a pouco a gente está sufocado. Você vai para um lado, não tem ninguém. Você vai para o outro, não tem ninguém. Você olha para o outro lado, não tem ninguém. Porque a gente ergue tanto muro que acaba sufocado. Hoje o tio tá poético. Então, o que a gente tem que fazer? Derrubar esses muros. Esse muro está sendo erguido agora, mas ele vai cair, tá, pessoal? Ele vai cair em 89. 89, isso aí. 91 acaba a União Soviética. Agora, pessoal, vamos para nossas questões. Temos a questão, claro, aqui depois da ONU. Temos o texto do interpretando esse documento. Vamos para a página 62? Eu quero perguntar da página 62 a vocês. Falta perguntar, Guilherme, tem que te perguntar de novo aí, ó. Cadê? Meto tem mais uma perguntinha. Meto, Guilherme, Luna, mais uma pergunta. Vamos lá. Interpretando documentos. Lê para o tio, Guilherme. Sim, senhor. De Stalin no Báltico até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro foi baixada através do continente europeu. Atrás dela estão os capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas famosas cidades e as populações à volta delas estão na esfera soviética e sujeitas de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas a um controle intenso e cada vez mais forte de Moscou. Continuar? Esse foi um discurso de Winston Churchill em Fulton, Estados Unidos, em 46. A gente tem uma pergunta. Sim, Guilherme. Eu estou meio curioso. O que foi essa esfera soviética? O que é uma esfera? Ué, uma esfera, é uma bola. É uma bolha. É um círculo. Então é um círculo que vai compreender o quê? O domínio da União Soviética. No caso, é a União Soviética e os seus aliados. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de duas bolhas. Uma bolha do capitalismo e a outra bolha do comunismo. Quem está dentro da bolha de quem? Por exemplo, Brasil. Ele vai ficar de qual lado, do lado de qual bolha? Do capitalismo.
ok? Por exemplo, Cuba vai ficar do lado de qual bolha? Do capitalismo ou do socialismo? Do socialismo não, vou usar do comunismo. Socialismo é outra coisa. Dá para entender? Essa esfera, a gente está se referindo às bolhas, ok? Vamos lá, continua a leitura, Metal. Então, gente, tá em outra página aqui. 62. A réplica é esse discurso. Tá. Eu vou ganhar pontos? Só pra lembrar, né? Lê logo, pra você não perder ponto. Ó, eu quero meu ponto também, hein? Deixa eu ler aqui, mano. A réplica a esse discurso veio logo em seguida, no dia 3 de março de 1946. Stalin rebateu esse pronunciamento em uma entrevista concedida ao jornal soviético Pravda. Leia a resposta de Stalin ao repórter que havia perguntado se era possível considerar o discurso de Stalin como prejudicial às causas da paz e da segurança mundial. Ok, então vamos lá. Vamos ver o que o nosso queridíssimo aqui, só que não, o Stalin respondeu pro Churchill. Responde, Metal. Sou eu de novo? Claro. Você só leu a introdução, agora que você vai ler a resposta do Churchill, do Stalin. O senhor Churchill toma agora a posição dos provocadores de guerra, e nisso não está só. Na verdade, Churchill e seus amigos na Inglaterra e nos Estados Unidos apresentam às nações que não falam inglês um ultimato. Aceitem voluntariamente nosso domínio e tudo que estará bem. De outro modo, a guerra é inevitável. Não pode haver dúvida de que a posição do Sr. Churchill é uma posição de guerra, um grito de guerra contra o URSS. É também claro que é uma posição incompatível com o Tratado de Aliança existente entre a Grã-Bretanha e a URSS. Não sei se o Sr. Churchill e seus amigos conseguirão organizar uma nova campanha armada contra a Europa Oriental depois da Segunda Guerra Mundial. Se conseguirem, podemos dizer com certeza que tal como antes, há 26 anos, serão esmagados. Então, pelo pronunciamento do José Stalin e do Churchill, falando aí, um cutucando o outro, nós vamos entender que, pela conversa, pelo desenrolar aqui, já era para ter iniciado a Terceira Guerra. Por isso que eu falo, quando a gente olha uma notícia na internet, todo começo de ano é a mesma coisa. Explodiu uma bomba em tal lugar. Aí vem um monte da rede social. Terceira Guerra, Terceira Guerra, Terceira Guerra. Parece que o povo tá querendo a Terceira Guerra. Tá achando que a Terceira Guerra vai ser um Free Fire, um Call of Duty online aí. Todo mundo vai ficar assistindo. Claro que não, né? Então, Terceira Guerra não se surge assim do nada, não, pessoal. Não é algo que tá todo mundo esperando que vai acontecer. Esquece Terceira Guerra. É bom nem falar esse nome. Então, o que está acontecendo aqui? Naquele período da Guerra Fria, claro, era de se esperar uma guerra surgir a qualquer momento. Por conta dessa rivalidade, desses discursos bem violentos um contra o outro. Você vê que ele fala, quer dizer que os Estados Unidos e seus aliados estão planejando guerra? Vem que eu estou esperando. Então não é um discurso de paz, é um discurso de ódio, de revanche, nem de revanche, mas de conflito. É um querendo mostrar para o outro, eu que mando, eu não vou baixar a cabeça para você. É mais ou menos dessa forma, ok? Então, com base nos textos lidos, vamos responder a questão a seguir. Guilherme, é o senhor, Luna e Meto, também, os três. Eu quero os três aqui nessa resposta para a gente fechar, hein? Só fiz a um, professor. Ótimo, Luna. Ó, o Churchill se refere em seu discurso à existência de uma cortina de ferro. Também já dei a resposta agora há pouco, mas ótimo, você prestou atenção. Qual é o significado dessa designação no contexto histórico da Guerra Fria? Vai lá, Luna! Divisão da Europa em dois, ocidental e tal. Ok, o que mais? Dá para complementar mais aí? Eu coloquei Só só respondi isso isso? também. Eu também coloquei Pra só isso. falar, Pode, Foi Meto. dividido em dois. É quase igual.
Peraí, é um, né? A1, da página Tá, 62. as diferenças essenciais entre o socialismo soviético e o capitalismo estadunidense estão nos princípios que guiam os dois sistemas. Essa é a resposta da 1? É. Ela é bem abstrata, né? Uma resposta ali meio... Mas tá, lê de novo. De novo? É Isso. que eles colocaram. Mas coloca aí Estão pra nos ver. princípios que guiam os dois sistemas. Isso. Tá certo. Ficou bom. São princípios que diferencia, que determina cada qual. Mas é uma cortina o quê? Lembrar que essa cortina de fumaça, pessoal, é algo para distrair, mas só que é uma cortina de ferro, né? Tá certo, tá certo. Eu não vou me aprofundar muito nessa, não, mas cada resposta aí tá no seu entendimento. Vamos para dois. Apesar de Stalin considerar que as palavras de Churchill representaram um ultimato à guerra, ele se manteve relativamente distante de uma posição agressiva. Porém, deixou clara sua intenção de resistir. Explique com base na entrevista como ele demonstrou esse posicionamento ambíguo. Ô, Thiago, eu fui ver agora, eu li a questão errada. Tô vendo isso. Eu li a da página 67. Pode ler a aqui, da O 62? tio é muito educado, tá vendo? Em vez de falar que tá errado, eu fiquei quietinho, mas tá bom. Vai lá, lê só um. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha comunista e Alemanha capitalista, construindo assim o Muro de Berlim. Quem estava de um lado não pôde ultrapassar para o outro, por isso a referência cortina de ferro. Nossa, outra coisa agora, melhorou. É. Show, Meto. Agora leia dois também, já vai no gancho aí. Tá. E a dois, É você pra colocou ler o a quê? resposta. Ah, tá. Pois na entrevista ele disse: a guerra é inevitável, porque isso aí. Você colocou só isso aí na dois? É. Ok. Ele resistiu, mas ele colocou: a guerra pode ser inevitável, que ele não vai fugir da guerra, né? Alguém mais colocou aí umas respostas aí que contempla de uma outra forma, pessoal? Que queira se posicionar? Maria, Luna? Ô, Guilherme, eu tô esperando você respondermos aí, hein, Guilherme? Me ajuda. Tá bom. Vamos lá. Página 67. Hoje no dia não tem hora pra acabar. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta assim, rapidinha. Pergunta. Sua aula começou 9 horas, não era para acabar 9h30, não? Fala abaixo, daqui a pouco o Léo vem fechar. Vamos lá, vamos A continuar. gente tem outras aulas, Thiago. Vai ser o dia todo. Pessoal, o Tá tio tá bom, o doido, tio vai velho. fechar a aula. Graças a Deus. Tchau, a aula é só 10 e pouco, mas tá bom, pessoal. Show de bola, já deu pra gente dar uma adiantada. A gente fecha esse capítulo. Essa correção aqui, se vocês precisarem de gabarito, daqui a pouco eu mando pra vocês. Vamos só mandar a resposta da 3 aqui, tá? Só das objetivas pra vocês. Vamos lá? Na 3, pessoal, caso vocês tenham aí, vamos conferir juntos, só pra ter a correção, pra vocês precisarem estudar aí pras provas, né? Que vocês vão fazer final de ano. Eu me refiro ao IFES. Vamos lá. Na 3, da objetiva, eu tenho a alternativa